Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste, todos os créditos ao canal da Revista Oeste. O link do canal deles está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Também é muito importante que você deixe aí seu comentário, a sua opinião, que vai ajudar os nossos vídeos chegarem para mais pessoas. Então, sem muitas enrolações, vamos pro vídeo. Indícios suficientes para investigar ministros do Supremo Tribunal Federal no caso do Banco Master. Segundo o PGR, o material analisado até agora não apresenta base concreta para a abertura de uma investigação. Abro aspas para o PGR. Investigação pressupõe indício de crime. Fecho aspas para o PGR, que concedeu uma entrevista à revista Veja. As apurações citam os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes em relação ao empresário Daniel Vorcaro. No caso de Dias Toffoli, a menção a negócios envolvendo um resort no Paraná e viagens com pessoas ligadas ao banco. Já Moraes é citado por causa de um contrato de 129 milhões de reais do escritório da mulher do ministro com o Master. Além disso, já chega a 4 o número de ministros do Supremo citados em viagens em aeronaves ligadas ao Master. Tá me olhando, Augusto, quer começar? Tô. Comentário? É o seguinte, ele não está vendo, né, com essa expressão abestalhada que ele tem sempre, ele não está vendo indício de crime. Indício de crime ele não está vendo. Sim. Ele acha normal, ele já recebeu. Ele deve ter advogado por algum tempo, né, antes de passar para o Ministério Público. Ele já recebeu quanto por uma causa? Ou da mulher dele, não sei nem se é casado, mas ele recebeu, não recebeu nada. Ele acha normal o pagamento feito à mulher do ministro Alexandre de Moraes. Acha normal, 129 milhões. Ele já recebeu o quê pelo trabalho dele? Ele vive do salário dele. Ele não participou dessas... Imagino que ele não tenha participado desses encontros, porque até ele, o procurador-geral, é demais, né? Para essas festinhas do Vorcaro. Aí ele não dá. Você pode contratar na Dinamarca uma mulher, na Suécia. Então, nenhuma mulher acha que vale a pena conhecer o Brasil se vai para uma festinha e topa com o procurador-geral, procurando alguém. Agora, ele não viu também nada demais no que fez o Toffoli. Tudo bem com o Tayaya. Merece um mês de férias no Tayaya. O Paulo Gonet. Paulo Gonet é o seguinte, foi escolhido pelo Gilmar Mendes para fazer o papel de idiota. Nesse papel, ele vai indo bem. Deixa eu passar para o Alexandre, mas eu vou, Alexandre, se me permitir, ler só um trechinho do seu artigo, porque você cita o PGR, até vou pedir para a nossa produção exibir na tela, porque vale a leitura, e aí o Alexandre escreve o seguinte, abre aspas, por fim, o PGR Gonet deve estar providenciando atestado médico de cegueira, surdez e perda de olfato, já que não sente sequer o odor da fumaça da moralidade sendo queimada, fecho aspas, para o artigo imperdível Pronto. do Alexandre dessa edição, mas acho que ele resumiu bem a ópera. Não precisaria nem ter falado. De um PGR que não vê indícios de crime nesse caso, Alexandre. Então, o Augusto mencionou isso. Gente, eu costumo dizer, não precisa discutir o uísque lá em Londres, ou festinha com eslava, ou viagem de avião. O tamanho do contrato é suficiente, é eloquentemente suficiente. 129 milhões, tem alguma coisa aí, óbvio, né? A mulher do Moraes, por acaso, é a melhor advogada do mundo para receber isso? E o que fez para merecer um contrato desses? Já antecipadamente, não tinha feito nada ainda, já foi assinado um contrato de 129 milhões. Se isso não é indício de alguma coisa completamente fora dos trilhos, então é porque o senhor Gonet está sem olfato, sem visão, sem audição. A mesma coisa o Tayaya. Tayaya é um grande resort numa ilha caribenha para merecer o aporte de tantos capitais, né?
Também, de repente, alguém põe lá 15 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Meu Deus do céu. Mas isso é óbvio. São coisas que não necessitam de prova para a compreensão geral, né? Para o pensamento médio, né? Para a ética média, para a moralidade, não precisa. Claro que a PGR necessita de o fumus, que eles costumam usar, né? Fumus, bonus, iuris. Né? Tem aí o fumo, a fumaça, o odor de uma ilegalidade. Então, vão investigar. Né? Agora, bom, não quer investigar, não investiga. O Vorcaro vai contar e pronto. Então, a gente vai ouvir o Vorcaro, né, nessa delação aí, Vorcaro, o cunhado dele, né, como a outra delação lá na Previdência. Muito bem, então nós vamos ficar sabendo, apenas vai estender um pouquinho mais a nossa espera daquilo que a gente já sabe. Todo mundo já sabe, porque não precisa muita imaginação, não precisa sequer imaginação. Os fatos estão cristalinos na nossa frente. Piotr, ainda ontem no Arena Oeste nós conversamos com a professora de Direito Penal da USP, Janaína Pascoal, e eu fiz essa pergunta a ela. Se a senhora fosse Procuradora-Geral da República, a senhora já teria aberto uma investigação contra os ministros diante das provas que temos até o momento, dos indícios, porque, né, por enquanto são indícios de provas. Ela disse, rapidamente afirmou que sim, que era, sim, justificativa para se abrir uma investigação, porque não existem intocáveis, não existem pessoas acima da lei. Não, e o procurador-geral dizer assim, não há indício de crime, ele não sabe o significado de indício. Indício é sinal, um vestígio. E outra, ele é o Ministério Público. O Ministério Público sai acusando, até porque você tem motivos para isso. A Transparência Internacional publicou um longo documento, né? Uma mensagem muito grande no X, em que critica justamente o Lula tentando dar conselhos ao Alexandre de Moraes, neste caso, ao ministro do Supremo, mas lá num determinado ponto a Transparência vai lá e explica como é que pode um escritório como da doutora Viviane, esposa do ministro Alexandre de Moraes, aceitar um cliente como o Master, porque são pessoas, o que se chama de PEP, né? Pessoas expostas publicamente, né? Pessoas expostas politicamente, perdão dizendo. Então, quer dizer, essas pessoas têm uma diferença. Você tem que tomar cuidado com o que você faz. Porque diz aqui o texto, olha que interessante. Apesar dos próprios sócios, como exatamente pessoas expostas politicamente, estarem sujeitos a esses procedimentos, o escritório Bartes de Moraes não adotou os mais elementares mecanismos de compliance ao aceitar, ou pior, possivelmente propor um contrato de valor extraordinariamente acima de mercado, coisa que o Alexandre Garcia mencionou há pouco, com alto risco de origem ilícita, para realizar atividade de lobby exatamente na esfera de influência de quem? Do marido e do pai, porque a filha também faz parte do escritório, né? O ministro Alexandre de Moraes. Sem contar que o Vorcaro, no dia que foi preso novamente, ligou para um telefone cujo número pertencia ao Supremo Tribunal Federal. Se o Procurador-Geral da República não vê indício nisso, então ele não tem a menor ideia do significado de indício, muito menos de lei penal, porque o Ministério Público já acusou nesse país por muito menos, mas muito menos. Agora eu não tenho indício, eu já tenho evidências, algumas assim gritantes, mas talvez esteja sofrendo disso que o Alexandre Garcia escreveu no artigo dele. Parabéns, Alexandre, pelo artigo. Ele está sofrendo de tudo. Ele não vê, não sente o cheiro, não enxerga absolutamente nada, né? Nada vejo, nada ouço, nada escuto, nada sinto e por aí vai. Diga, Augusto. Olha, só para completar isso aqui, parabéns, né? Eu também quero parabenizar o Alexandre. Grande artigo. Você pode discordar do Roberto Jefferson no que você quiser, agora você não pode duvidar da constatação, né, de que ele é um cara bem informado. Em 2022, e ele disse isso numa entrevista também que eu fiz com ele na Jovem Pan, ele dizia o seguinte: preste atenção nesse escritório aberto em Brasília aí pela mulher do ministro, pela advogada Vivi, dona Vivi, dizia, mulher do Alexandre de Moraes,
porque está crescendo demais, está crescendo demais. Aí ele disse que ele estranhava a especialidade anunciada pelo escritório. Você vê nos escritórios informações, né, publicitárias aí, de que eles são especializados em direito criminal, em direito internacional, em litígios ligados ao comércio, tem tudo. Ele falou, é a primeira vez que eu li o que eu vou dizer, Roberto Jefferson dizia, foi nesse escritório de Dona Vivi. Assim. Eles são especialistas em tribunais superiores. Ele disse isso em 2022. Foi preso, agora entendemos por quê, né? A vingança. Foi preso e continua em prisão domiciliar, né, para tratamento, né? Tá com... Fala, meu pessoal. Ultrapassa 100 deputados após a janela partidária do projeto de eleger 115 em outubro. Projeto 115 deputados até outubro, né? Vamos aqui para baixo. O partido de Flávio Bolsonaro saltou de 86 para 101 deputados durante a janela na amiga do recorde histórico. Com o encerramento da janela partidária do Partido Liberal, se tornou o maior partido da Câmara dos Deputados. Enfim, da janela partidária na sigla conta a partir de agora com 101 deputados, disparada de resultado da proximidade das eleições de pré-campanha. O Senado Flávio Bolsonaro, a presidência. O PL saltou de 86 para 101 deputados para o período do mês em que foi permitida a troca da sigla sem conexões de 22 novos filiados e 7 saídas, com as sessões concentradas nos últimos dias do prazo. A tendência é que o partido consolide a maior banca desde 1998, quando então o PFL alcançou 105 cadeiras na reeleição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A meta é de 115 deputados em outubro. As eleições de outubro do PL projeta eleger entre 100 e 115 deputados federais, entre 20 e 25 senadores. Estratégia inclui a aposta no nome do Flávio Bolsonaro na presidência como forma de mobilizar militância a fortalecer as candidaturas legislativas. O líder da sigla da Câmara sustenta extravagante atribui ao crescimento do partido a desempenho de Flávio na pesquisa. O PL foi o partido que mais cresceu na janela. Os bons resultados nas pesquisas de Flávio Bolsonaro geram perspectiva de poder, afirmou redutos de estaduais. O partido ainda não tem costura completa em alguns estados, mas já está apostado a alcançar suas metas. Em São Paulo não contará mais com puxadores de votos como Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro. Em contrapartida, terá Lucas Pavanato e Luiz Felipe e Deus Bragas. Em Minas Gerais, deputado Nicolas Ferreira, que havia manifestado interesse em disputar outro cargo, deve permanecer como candidato à eleição na Câmara. Novos nomes no fundo eleitoral. Entre novos nomes de ingressarão no PL durante a janela estão Alfredo Gaspar, relator da CPI do INSS, Rosângela Moro, ambos ex-membros do União Brasil. A busca por verbas do fundo eleitoral estimadas em 5 bilhões para este ano também orientou as trocas. O cálculo do fundo considerado resultado das eleições anteriores, mas o assessor os valores a potência aos parlamentares atualmente filiados. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, havia estabelecido a meta fechada na janela de 110 parlamentares. Na verdade, até mais deputados querendo vir
para o partido, mas por causa da campanha nacional, da prioridade da disputa do Senado, tem alguns estados que precisamos limitar esse número de